Companheiros e companheiras, o nosso assunto de hoje vai ser relativo à cidadania, educação midiática, pós-verdade, fake news e os impactos que isso tem no campo do direito, porque, a bem da verdade, o direito ele é transdisciplinar, ele atinge a todas as áreas do conhecimento e da vida humana, de modo a regular com a pretensão de pacificar e regulamentar determinadas situações que são situações de tensão dentro de uma sociedade, que é preciso que tenha a intervenção do direito através da manifestação dos seus representantes, uma democracia representativa, através de seus parlamentares, para atender às demandas sociais em determinada área sensível. Atualmente, uma das áreas mais sensíveis é esta área que diz respeito à questão das inovações tecnológicas no campo midiático. Com o acontecimento muito importante, talvez o mais relevante dentro da revolução, dentro da quarta revolução, dentro da revolução industrial, que é a revolução tecnológica, que é a chamada inteligência artificial. Como tudo, quando surge como novidade, ela tem uma pegada, uma característica, ou um sentimento meio escatológico, ou seja, do fim das coisas, Mas isso sempre foi assim, Quando surgiu a máquina de escrever, parecia que as coisas todas anteriores à máquina de escrever, a caneta, a pena, tudo isso tinha sido um decreto de morte disto. E assim foi a máquina elétrica, e as coisas vão sempre surgindo dessa maneira. Até mesmo a Revolução Industrial. Quando as máquinas, os equipamentos começaram a surgir, parecia que o mundo do trabalho tinha desabado. Realmente foi um impacto muito grande, com perdas de postos de trabalho, que até anteriormente eram manuais, eram artesanais, depois passaram a seguir uma escala industrial, mecanizada. Enfim, mas é sempre assim. A música também, no mundo da arte também, sempre as coisas giraram em torno disso. Quando surgiu a máquina fotográfica, parecia que os pintores, os retratistas, iriam desaparecer. Depois veio a filmadora e assim por diante. No campo da música, os discos de vinil. Quando surgiu os CDs, os vinis foram embora. Mas, e agora são os Spotify, enfim, as plataformas de música, e a gente sempre pensando que a tecnologia ela avança, mas por outro lado tem perdas. Por exemplo, quem tem um ouvido absoluto para música, essa coisa toda, não suporta ouvir música em plataforma, porque você perde toda aquela delicadeza e aqueles instrumentos, principalmente quando se trata de músicas orquestradas, você não consegue mais perceber determinados instrumentos, porque aquilo fica extremamente compactado. Mas, enfim, a inteligência artificial ela tem uma série de perspectivas, sobretudo dos chamados neurocientistas. E eu vou trabalhar com dois. Uma, ela não é neurocientista, ela é da área da educação, trabalhando com educação tecnológica, e o outro é o grande neurocientista brasileiro, Nicole Ellis, reconhecido no mundo inteiro como um dos maiores neurocientistas do mundo, e cada um deles tem sua posição em relação ao que chamamos de inteligência artificial. Vamos à primeira. A Mariana Osh, essa que eu me referi, que trabalha com a educação digital, ela diz o seguinte: chamamos de inteligência artificial a capacidade de um computador de realizar tarefas
comumente associadas a seres inteligentes, isto é, seres que podem se adaptar às novas circunstâncias. Isso acontece através da ação de algoritmos que permitem às máquinas analisar dados, aprender a partir deles e dominar cursos de ação com base nesse conhecimento, né? Aí ela vai trabalhar, depois eu volto a tocar nesse assunto, que é a personalização algorítmica. Já o Nicoleles, ele tem uma posição no seguinte sentido: ele diz que a inteligência artificial ela não é uma inteligência, porque a inteligência, ela por natureza, ela é orgânica, né? Por que ele diz que ela é orgânica? Porque a inteligência ela é capaz de criar, ela é capaz de inovar, ela é capaz de interagir, ela é capaz de criar relações sociais, ela é realmente o elemento principal do ser humano, que é a racionalidade, que é a inteligência, né? A inteligência artificial nada mais é do que um instrumento, uma ferramenta que se utiliza para poder facilitar trabalhos, adiantar processos que antigamente eram extremamente lentos, demorados. É mais um instrumento de velocidade para os tempos atuais, né? Assim como foi e é a informática, enfim. Mas ele é uma pessoa muito clara em relação a isso. Não há como se imaginar que a inteligência artificial irá substituir, né, a inteligência, até porque, segundo ele, a inteligência artificial ela não é uma inteligência, porque a inteligência, por excelência, ela é orgânica, ela é humana, ela jamais pode ser colocada a nível de uma máquina. É lógico, como eu já disse, e como ele diz, facilita, operacionaliza uma série de coisas que são extremamente demoradas e trabalhosas, ela é um facilitador, né? Mas eu vou até exemplificar dentro dessa linha de pensamento dele. A inteligência artificial jamais comporia uma nona sinfonia, a inteligência artificial jamais pintaria um quadro de Leonardo da Vinci, jamais faria uma escultura de Miguel Ângelo, ou mesmo uma escultura de Aleijadinho e etc. Ela não tem essa capacidade de criação, ela não tem isto, né? Mas Nicoleles diz o seguinte: ele gosta muito de utilizar o Jung, né, com o inconsciente coletivo. Ele diz que a inteligência artificial, ela através dos algoritmos, né, e ele diz que ela jamais terá a quantidade de algoritmos que nós temos no nosso cérebro. Bilhões de neurônios articulados e se relacionando entre si, comandando uma série de coisas. Mas ele diz que a coisa da algorítmica, ela é como se fosse uma forma de dados que se relacionam com todos eles, como nós temos o nosso, segundo Freud, o nosso inconsciente coletivo, que está conectado com outros milhões que já existentes e que existem na humanidade, que é essa articulação, né, de informações, de dados, de memórias, de afetos, de sentimentos que vão se interrelacionando. Bom, muito interessante, o Nicoleles tem uma posição muito interessante em relação a isso. Agora eu gostaria de colocar para os nossos seguidores a questão da personalização algorítmica. Existe uma espécie de um glossário, uma terminologia toda própria para quem trabalha nessa área. Não é o meu campo, não vou ousar entrar nesse assunto, porque ele é extremamente complexo, de grandes estudiosos, especialistas nisso, no mundo inteiro trabalhando com isso, e não é essa a área. Eu vou dar um tratamento jurídico, político, à questão mesmo das redes sociais, da educação midiática. O que acontece com essa personificação algorítmica? O que eles dizem a respeito disso? Eles dizem que essa personificação algorítmica é quando nós, na prática, vamos à internet e lá nós fazemos uma pesquisa. Na medida em que a gente vai usando,
aquilo vai criando uma série de dados que são dados que acabam ficando personalizados. Todas as vezes que você vai fazer uma busca, toda vez que você vai fazer uma pesquisa, aquilo aparece. Mas qual é te facilita? Porque parece que o seu computador, parece que a sua internet é alguma coisa extremamente personalizada, ela é feita para você. Mas não é, porque trabalha com os elementos e os dados que você utiliza na busca. Agora, isto cria, de uma certa maneira, o que eles chamam de bolha algorítmica. O que é a bolha? Você fica cercado em função desses dados, dessa personalização algorítmica, onde tudo que você vai estudar, você fica como se você estivesse dentro de uma ilha, onde somente os seus interesses eles aparecem ali. Então cria esse tipo de coisa e isso, de uma certa forma, isso não é vantajoso para a produção intelectual, para a produção do pensamento, porque não permite que outros dados eles furem essa bolha. Essa bolha não é furada, porque você vai estar sempre circulando em torno daquelas informações, daqueles dados, e a partir dali vai sendo construído, os textos, as informações, vamos dizer assim, o raciocínio, que vai te ajudar a você construir os seus textos, as suas imagens, e etc. E quebra, aí sim que vem uma relação, mais se utilizando da política, quebra essa relação democrática, que é a convivência com as ideias diferentes, com os pensamentos diferentes. Isso não é proporcionado. Isso acaba se fechando no mundo e traz você para dentro de uma bolha. Agora, existem coisas que são extremamente preocupantes. Onde é que está a preocupação disso? A preocupação disso está em que você limita as pessoas à criação de uma consciência crítica. E isso, quando se dá na formação de crianças e de jovens, isso é altamente comprometedor na formação, porque isso impede uma formação de uma educação crítica, uma educação para a cidadania. Por quê? Porque você mecaniza o raciocínio, você não permite que o seu cérebro dê voos criativos, inovacionais, absolutamente nada disso. Você acaba virando uma máquina, você acaba virando um robô e acaba você virando um refém daquele tipo de coisa. Acaba deixando o jovem, a criança, o adolescente, com uma certa espécie de preguiça mental. É lógico que eu não estou querendo dizer que isso seja algo absolutamente desprezível na formação. Não é, de maneira alguma. Senão a gente também estaria dizendo que uma enciclopédia do passado, livros, Barça, Universal, britânica, aquilo ali era um instrumento de preguiça, porque o sujeito não pesquisava, ia na enciclopédia, abria e encontrava. Claro que não é disso que se trata. Mas, de uma certa maneira, os educadores eles têm que ter essa preocupação de que é preciso desenvolver em sala de aula o raciocínio crítico, o pensamento. É lógico que ninguém vai conseguir impedir que, dado uma tarefa de fazer uma pesquisa, que o aluno não vá procurar a inteligência artificial. É claro que ele vai procurar. Mas um professor com o que se chama de letramento midiático, ele vai conseguir entender se aquele texto foi produzido pelo aluno ou se aquele texto foi um texto baixado de uma inteligência artificial. Até porque os especialistas sabem exatamente quando esse texto é feito desta maneira e quando é um texto produzido pela própria pessoa. Então, esta formação de uma educação midiática, ela é importantíssima. Ela é importantíssima. Por quê? Porque isso vai criar uma maneira de você se relacionar com um instrumento extremamente colaborador na formação do pensamento, da escolarização das pessoas, mas também
não vai se tornar alguma coisa que transforme as pessoas em pessoas alienadas, incapazes de dar solução para os problemas mais simples, porque a solução dos problemas acaba sendo através, como se fosse de um HD externo. Vou lá no meu HD externo, vou ver o que tem, e a coisa não deve prosperar e não pode prosperar desta maneira, né? Aí nós vamos para o campo das chamadas fake news e da chamada pós-verdade. Existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. A fake news, como o próprio nome diz, a tradução ao pé da letra do inglês para o português, a fake news ela é uma notícia falsa, ela é uma mentira, ela é uma notícia mentirosa, certo? Agora, a pós-verdade ela é outra coisa. O dicionário da Oxford, ele traduziu e definiu exatamente o que era a pós-verdade. O que ele diz que era a pós-verdade? A pós-verdade, ela nada mais é do que um desvio, né, do fato objetivo. E trabalha mais com a ideia de um fato trabalhado emocionalmente ou ideologicamente. Então o fato deixa de ter o seu aspecto objetivo e passa a ser lido, né, a ser traduzido através de narrativas emocionais ou narrativas ideológicas. Quando é que surgiu essa palavra, essa expressão pós-verdade? Essa pós-verdade, ela surgiu na Inglaterra por volta do ano 2016, em pleno Brexit, aquela campanha que houve na época para retirar o Reino Unido da União Europeia. E se trabalhou muito naquela época, os defensores do Brexit, né? O ultraconservadorismo britânico, que não queria conviver com a União Europeia por conta das imigrações, por conta da acolhida aos refugiados, etc. E o ultraconservadorismo do mundo britânico não permitiu, né? Quer dizer, incentivou e isso acabou indo para o parlamento e a Inglaterra saiu, mas tudo baseado em pós-verdades. A pós-verdade também foi muito utilizada na campanha de Donald Trump, onde ele também falseou a verdade objetiva dos fatos e começou a trabalhar com questões de natureza emocional, mexendo com o conservadorismo, né, de bom setor da sociedade norte-americana, fazendo aquelas distorções, né, tipo que imigrante era algo que, enfim, que estava degradando a sociedade norte-americana e, enfim, toda aquela sorte daquela política trumpista, né, que acabou colocando este homem no poder e hoje com fortes probabilidades de voltar ao poder, mas evidentemente sem deixar sem abandonar essa perspectiva. Então a pós-verdade e a fake news são coisas que estão interferindo substancialmente nas democracias. E não é à toa que foi publicado aquele livro muito a partir da análise das eleições de Trump como fake news, que foi assim como morrem as democracias, né? É interessante a leitura desse livro. E quem, no fim disso tudo, está sendo uma espécie de mentor, né, intelectual no mundo em relação a isso é o Steve Bannon, né, que é o grande pensador, né, se é que assim a gente pode chamá-lo, mas eu acho que é o grande guru da extrema-direita, é ele, né, que, enfim, está municiando, né, esta extrema-direita internacional. Aqui nós, né, periféricos, tivemos Olavo de Carvalho
que era o terraplanista, olha, tá aí a pós-verdade, o anticientificismo, né? E toda essa fantasia de que vacina ia fazer com que as pessoas virassem jacaré, que a vacina tinha um chip que ia monitorar a partir de Pequim a vida de todas as pessoas do planeta, e toda essa sorte de pós-verdades, de fake news, típica da extrema-direita brasileira bolsonarista. Isso tudo foi utilizado através das redes sociais. A grande arma da extrema-direita, que eles sabem, né, utilizar muito bem, são as redes sociais. Então, essas redes sociais, elas estão infectadas, né? É o que se chama de vírus informacional, é aquele que contamina de tal maneira que uma mentira ela acaba virando algo de uma extensão enorme, atingindo milhões de pessoas, e aquilo deixa de ser uma mentira que nem nós na infância com Pinóquio seríamos capazes de imaginar que chegaríamos a isso, né? Mas coisas completamente absurdas relacionadas com psicologia de massas, enfim, toda uma estratégia ideológica, né, de incutir nas pessoas a ausência absoluta de crítica, de pensamento crítico, de reflexão, e acaba incorporando e digerindo qualquer tipo de informação, por mais absurda que ela venha a ser, né? Então, as redes sociais, elas vão também trabalhar com esses algoritmos. Agora, o que se chama de viés, né, é o quê? É a distorção, é a informação para trabalhar com os estereótipos, com discriminação, com machismo, com racismo, com capacitismo, com tudo isso. Então, é isso que eles chamam, os técnicos chamam de viés, é isso, é a forma como a coisa é disseminada através das redes sociais, com isso que eles chamam de viés. E é esse viés que vai gerar esses grandes problemas, essas rupturas, essas polarizações, né, construídas, porque, a bem da verdade, não são polarizações frutos do debate ideológico em absoluto. Essas polarizações elas nascem fundamentalmente da fake news, da pós-verdade, né, que vai se degladiando, né, aparentemente com o seu opositor ideológico, né? Isso eu estou falando da extrema-direita produzindo as coisas dessa maneira, né? E o setor, né, e o grupo democrático, socialista ou progressista, eles acabam sendo minados, né, numa falsa polarização, como se a verdade estivesse com a extrema-direita da pós-verdade, e esta polarização diria que o quê? Que os inimigos, né, da pátria, os inimigos da família, os inimigos os anticristos, todos nascem de movimentos, né, que são movimentos democráticos, que admitem a diversidade, a pluralidade, enquanto a extrema-direita não. A extrema-direita não admite pluralidade, não admite diversidade, não admite solidariedade, nada. Ela está muito ligada a alguma coisa chamada necropolítica. O que é a necropolítica? É a política baseada, né, no extermínio, é baseada no fim, na eliminação do outro, seja física, seja intelectualmente, seja politicamente, enfim, é sempre a política da destruição, a política voltada para a morte. Essa morte desde o sentido físico até desde o sentido simbólico, e trabalhando com o imaginário coletivo, que desde sempre está sempre nesta ideia de que as coisas elas estão muito mais para a morte, para o fim, do que para o nascimento e do que para o florescimento das coisas boas que o ser humano pode produzir.
Então, o letramento digital, ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo. Agora vamos para um outro aspecto, que é a questão das fake news. Qual o tratamento que podemos dar às fake news quando elas chegam a políticas de extermínio através de não vacinação do povo? Outros se aproveitando de tragédias climáticas e produzindo nisto o sofrimento e a dor das pessoas. Bom, a discussão é a seguinte: as fake news, elas seriam um crime? Bom, se a fake news atinge pessoa, indivíduos, você pode trabalhar com Código Penal, com injúria, calúnia, difamação, etc. Mas quando ela toma uma dimensão que é uma dimensão coletiva, como é que fica isso? Existe previsão legal, existe no Código Penal alguma coisa que diga que fake news é crime? Então vamos lá para o passado. Lá no Iluminismo surgiu aquilo que nós chamamos da reserva legal. O que é a reserva legal? Só é crime aquilo que a lei, né, descreve como ato criminoso. Se não tiver na lei, você pode até usar no sentido vulgar de senso comum que alguma coisa é criminosa, mas sob o ponto de vista jurídico legal, não. Só é crime aquilo que está previsto em lei, né? E aquela previsão, ela é importantíssima. Por que ela é importante? Porque ela retirou, né, do monarca, ela retirou da autoridade, né, aquele julgamento arbitrário e subjetivo de dizer quem cometeu o crime e quem não cometeu o crime de acordo com seus interesses, de acordo com sua vontade. A partir do momento em que a lei que diz o que é crime tira do detentor do poder esta possibilidade de estar condenando pessoas porque não compactuam com suas ideias ou porque são seus adversários. Então essa é uma garantia que está lá desde o passado, desde o Iluminismo, veio trazendo ao longo da história, né? E está hoje consagrado em praticamente todos os códigos do mundo, né? Pelo menos do mundo civilizado. Então, nós não podemos condenar essas pessoas ou processar essas pessoas pelas notícias falsas, né? Tem dois países, um é a Malásia e outro é a Austrália, que já tem previsão para o crime de notícias falsas. São os dois únicos que se tem conhecimento que criminalizou a fake news, né? Mas aqui entre nós, isso é um tema que está sendo discutido no Congresso Nacional, né? Porque é um tema extremamente delicado, porque envolve liberdade de expressão, envolve a questão censura, e isso é extremamente delicado, é uma zona muito, é como um fio da navalha, né? É muito difícil, é muito arriscado você fazer esse tipo de coisa. Outra coisa que é extremamente importante e interessante em relação às fake news é a questão de que essas informações falsas, elas têm um poder deletério inimaginável, a ponto de agora no Rio Grande do Sul impedir até que as pessoas recebam apoio, recebam donativos, recebam esse tipo de coisa, tudo por causa de fake news. Atravessa processos eleitorais, altera resultados de eleições e assim por diante. Então é algo que tem que ser realmente muito pensado, tem que ser muito discutido, e um dos lugares aonde é um dos pontos também extremamente sensíveis são essas plataformas das redes sociais, né? Esse Musk, ele é um sujeito que ele diz que não pode ele controlar os perfis, porque isso não é atribuição dele, e isso, a bem da verdade, seria um atentado à liberdade de expressão, e faz ataques terríveis
às nossas instituições, ao Supremo Tribunal Federal, enfim. Mas eu desafiaria esse Musk que ele colocasse no seu na sua plataforma, no seu perfil, pessoas que estivessem ameaçando, por exemplo, um país central, os Estados Unidos ou a Inglaterra, ou seja lá o que for, né? Permitindo que perfis terroristas pudessem estar circulando informações. Com certeza ele não estaria tão à vontade de fazer ataques como está fazendo aqui conosco, porque ele certamente ele sentiria o peso da barra dos tribunais. Eu acho que a única penalidade para esse tipo de coisa é que ele realmente trata-se de uma pessoa não grata, trata-se de uma pessoa articulada com Steve Bannon, este que é o guru da extrema-direita, e o Musk está colaborando com esses perfis, né, dessas tribos, né, que fazem ataques à democracia. Então, por isso que eu julguei que esta conversa preta de hoje tem esse papel relevantíssimo, porque nós estamos não só com a nossa democracia o tempo todo alfinetada, mas também a gente tem que ter essa coisa do letramento midiático, a gente tem que ter uma educação voltada, né, para os jovens, né, e até mesmo os adultos, né, aqueles que se interessam e tudo, entender em que mundo que está vivendo. Porque se vive entre entre o fato objetivo e a mentira, a narrativa da pós-verdade, o revisionismo histórico. Enfim, isso tudo cria uma ameaça civilizatória, uma ameaça à própria dignidade da pessoa humana e os rumos pelos quais a humanidade vem seguindo, até porque mentem a respeito de aquecimento global, enfim, ignoram tudo isso. É a negação da ciência, é um negacionismo científico. Então isso é de fundamental importância que as escolas, eu até imagino que deveria de ter até disciplinas nesse sentido, porque isso tem relações com a ética, isso tem relações com a moral, isso tem relações com a formação do ser humano, com a qualidade do ser humano. Que ser humano nós teremos no futuro, né, sendo guiado, né, por Pinóquios? Né? Fica muito difícil. Né? Isso aí está muito bom na literatura infanto-juvenil, mas para o mundo da realidade não. E até porque na literatura infanto-juvenil o Pinóquio é uma crítica à mentira e não um elogio à mentira. Né? Então eu imagino que essa conversa de hoje tenha colocado essas nossas questões, essas nossas reflexões dentro do nosso dia a dia. Agradeço mais uma vez e muito obrigado.